Este vídeo é a revisão para a prova bimestral dos terceiros anos de filosofia, tá? Que são meus alunos. Então, são 5 pontos, tá? O primeiro ponto é sobre os termos colonialismo, neocolonialismo e colonização do pensamento, que estão na página 260, 261, 262 do livro. O segundo ponto é sobre violência imoral no Fanon. O terceiro ponto é sobre o humanismo racista, e o segundo ponto eu esqueci de dizer que está na página 267 do livro. O terceiro ponto é sobre o humanismo racista, na página 268, em Sartre, né? O quarto ponto é a essência do pensamento decolonial, que está na página 270. E o quinto ponto é a queda do céu, de Davi Copenhague, que está na página 274. Bom, sobre o primeiro ponto, colonialismo e neocolonialismo e colonização do pensamento, o colonialismo é um produto do século XVI, né, onde a Europa estava descobrindo as Américas. Então, esse processo de colonização é fundante da modernidade, né? Então, é uma colonização literal, concreta, vamos dizer assim, bruta, no sentido mais bruto possível. É uma nação domina um povo, né, que ali não se constituiu num Estado-nação, né? Domina outros povos de outras terras. O neocolonialismo, que é algo mais do século XIX, XVIII, já é aquele colonialismo que ele não é, vamos dizer assim, administrativo, ou seja, uma colônia, um Estado-nação administra outro, mas é uma dominação político-econômica e cultural. É só a gente lembrar, por exemplo, a expansão imperialista dos Estados Unidos e como ele coloniza outros países sem precisar que haja um papel dizendo, isso aqui é um país colonizado pelos Estados Unidos. Não. A dominação político-econômica traz esse tipo de colonização que acaba se dando uma espécie de interferência na cultura, na sociedade daquele povo, né, daquele país, vamos dizer assim. Colonização do pensamento é algo ainda mais sutil, né, que é quando nós nos damos conta de que nós raciocinamos e construímos uma visão de mundo que nós acreditamos ser válido para todos os povos, né? E muitas vezes também as formas que nós temos de pensar são formas de pensar dos países que colonizam os países subalternos, né? Então, por exemplo, que no Brasil tem muita gente que tem esse romantismo pela América, pelos Estados Unidos, acaba absorvendo valores americanos, né? E isso é uma espécie de colonização do pensamento. Um exemplo disso que eu gosto muito de dar é, por exemplo, quando eu pergunto em sala quem é o maior produtor de filmes do mundo. E muitos vêm à mente que é os Estados Unidos, né? Porque a gente vê muitos filmes americanos. Mas o maior produtor de filmes do mundo é da Índia, né? Então por que a gente não assistiu nenhum filme indiano? É mais ou menos isso, né? Então a colonização do pensamento acontece já quando você imagina que produtor de filmes, hegemonicamente é os Estados Unidos, então eles são excelentes produtores de filme, a Hollywood é o auge da produção de filmes, né? Sobre violência moral no Fanon, que é o segundo ponto, o Fanon tem aquela tese de que a violência, ao mesmo tempo, ela é instrumento do colonizador, mas ao mesmo tempo pode ser uma força libertadora, descolonizadora. Então o Fanon ele desassocia violência e moral, né? A gente sabe desde Maquiavel que a violência ela muitas vezes pode ser uma estratégia política para a manutenção da ordem, né? A gente sabe também desde o filósofo Immanuel Kant que nem toda violência é injusta pura e simplesmente porque ela é violenta. Há tipos de violência que são justas porque existem para preservar um mal maior, né? Por exemplo, a violência que um policial exerce em um bandido que está ameaçando a vida de várias pessoas é uma violência justa. Mas o Fanon dá um passo mais radical, né? A violência, ela talvez não se oponha nem mesmo à moralidade, porque é legítimo que os povos colonizados usem da violência no sentido da organização, da revolução armada para combater o colonialismo, né? Então isso foi um tanto polêmico na época, até hoje ainda é, mas essa é a tese do Fanon, diferente do filósofo Camus, que vai defender que nenhuma ideologia política justificaria o assassinato, né? Mas o livro não fala do Camus. Mas enfim. O terceiro ponto é sobre o humanismo racista, no Sartre. Essa ideia de que todos somos seres humanos, independente de raça, cor, sexo, religião, isso é meio racista, porque esse humano universal, no fundo, ele é o homem branco europeu, ele reproduz valores europeus, né?
porque a vivência do homem negro é diferente do homem branco. Então, quando você tenta enquadrar todas as diferenças em um ideal abstrato de ser humano, esse humanismo acaba sendo racista e colonizador, porque esse ideal, que parece ser neutro, no fundo, ele é, na verdade, o proferimento, né, o exercimento de um ideal que é europeu e, portanto, branco e, portanto, racista, né? Então, por exemplo, às vezes você vê aquela frase assim, não precisamos de um dia da consciência negra, precisamos de um dia da consciência humana. Cuidado com isso, né? É nesses termos, né? Ou seja, precisamos de um humanismo mais enraizado, mais concreto, mais assentado na experiência da diferença, né? Principalmente a da diferença racial e do quanto isso impacta dinâmicas de poder, né? Desigualdade, violência e estrutura social, né? A quarta questão é a essência do pensamento decolonial. O pensamento decolonial é aquele pensamento contemporâneo que postula que a modernidade ela é essencialmente um processo colonizador. Há um debate sobre isso, né? Há quem discorde disso. Jürgen Habermas, que recentemente morreu, é um filósofo da escola de Frankfurt que diz que, e vários outros seguem essa tradição, também vão nessa linha, de que a modernidade não é um bloco monolítico e, portanto, há coisas positivas e negativas na modernidade, mas o pensamento decolonial postula que o processo da modernidade ele é essencialmente colonizador, porque o nascimento da modernidade, historicamente, está atrelado ao processo da colonização, coisa que a gente viu na primeira questão aqui que a gente tratou, né? Então, o pensamento decolonial, superar a modernidade é superar o colonialismo, e superar o colonialismo é superar a modernidade, né? Superar no sentido de resgatar os saberes ancestrais dos outros povos, outras epistemologias, e etc. Então, essa é a essência do pensamento decolonial. A quinta questão é sobre a queda do céu, Davi Copenau, que vale muito a pena vocês assistirem documentários sobre isso. Quem puder ler o livro também, tem PDF na internet. Davi Copenau é um índio, uma liderança indígena Yanomami, que escreve uma obra que mostra a visão dos índios sobre o processo de colonização. E isso é muito interessante porque mostra como os índios integram as divindades indígenas, a mitologia indígena, como ela é uma forma diferente de pensar o mundo, de olhar o mundo, de olhar nossa relação com a natureza, né? E de nós nos enxergarmos enquanto seres humanos ocidentais, modernos, colonizados, né? Então, a obra de Davi Copenau, A Queda do Céu, é profundamente decolonial nesse sentido, né? O olhar do indígena, a visão, a cosmovisão de mundo indígena e o quanto ela pode, vamos dizer assim, nos trazer nova perspectiva, um novo olhar, uma nova forma de relação com a natureza, com a biosfera, né? E é interessante, né, que ele fala que quando nós restaurarmos a natureza, se isso um dia for possível, né, os chapires, né, ou seja, os seres da floresta, eles reabitarão, né, o espaço vital da terra. Então é muito interessante a forma como eles dizem que a divindade indígena dos ferros, né, lá acabou sussurrando para o homem branco descobriu esse ferro debaixo da terra, trouxe para cima da terra, trouxe doenças, misérias e começou o processo de colonização, né? E aí, quando não houver mais natureza, não haverá mais oxigênio, o céu vai cair. É muito interessante isso, no sentido de que como nós podemos, a partir dessa obra, escutar, sem julgar, mas escutar essa outro olhar sobre nós mesmos, né? Esse olhar de fora, esse olhar do outro. Essa é a essência do pensamento decolonial que a gente viu aqui na quarta questão, né? Então é isso, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. É o capítulo 14, tá, do livro. E espero que vocês tenham uma boa prova. E qualquer coisa pode me perguntar aqui que a gente aprofunda qualquer ponto que vocês precisarem.